Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, nós vamos ver aqui, ó, ensino híbrido, capítulo 2. Galera, bora estudar, cai para você. Olha lá, ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. A Lilian, o Adolfo Neto e o Fernando Trevisani, nesse capítulo. Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, configurando-se como uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento e que, portanto, requer que transformações aconteçam na escola. Então, é preciso acontecer transformações na escola, ligadas às tecnologias digitais. A integração das tecnologias digitais na educação precisa ser feita de modo criativo e crítico, buscando desenvolver a autonomia e a reflexão dos seus envolvidos, para que eles não sejam apenas receptores de informações. O uso de tecnologias digitais no contexto escolar propicia diferentes possibilidades para trabalhos educacionais mais significativos para os seus participantes. Gente, é o mesmo tom de conversa, né? A mesma sintonia com o outro livro, que fala das tecnologias também, da metodologia ativa e tudo mais. E aqui há uma retomada também novamente aos pilares da educação. Entretanto, não devemos esquecer do planejamento de propostas didáticas que busquem o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver. Pilares de uma proposta de Delors, em 1996, na década de 90, mas que ainda precisamos caminhar e refletir com a educação brasileira para que esses pilares sejam contemplados no nosso contexto escolar. Aqui nessa lâmina, eles vão falar, né, os autores vão falar desse contexto virtual. E como que acontece essa lógica, né, essa questão de viver nesse contexto virtual? No contexto virtual, no qual a geração dos nossos alunos se encontra, o mundo funciona a partir de princípios e lógicas não materiais e é descentrado e plano. O foco está na participação contínua dos indivíduos, no coletivo comunidade de produção. As competências são distribuídas e coletivas, e as relações sociais se dão nas mídias digitais, cada vez mais emergentes e visíveis. Olha essa lâmina, ele descreve muito bem esse contexto virtual nosso, das nossas crianças. Porém, na escola, podemos observar que o modo de ensinar no contexto brasileiro ainda se baseia na mentalidade exposta por Lancashire, não sei como pronuncia, no qual o professor é a unidade de produção e competência, bem como de especialidades e autoridades, que estão localizados no seu conhecimento e na instituição escolar, ou seja, bastante, tradicional. Refletindo sobre tais mudanças de mentalidade e a forma de transmitir conhecimento por meio das tecnologias digitais, cabe uma análise sobre as pessoas envolvidas no processo. Então, daqui para frente, ele vai tratar sobre as pessoas, que estão nessa construção aí de conhecimento por meio das tecnologias digitais. Como que é essa mentalidade? Aí ele diz assim para a gente, o livro: adultos, jovens e crianças estão recebendo, transmitindo e produzindo informações em uma rede que é atualizada diariamente. Imagina o conhecimento ser atualizado diariamente. Qual a finalidade dessas gerações com as tecnologias digitais? Segundo Mark, temos gerações diferentes envolvidas nesse processo. As dos nativos e a dos imigrantes digitais. Então, nós temos aí duas gerações, as nativas e as imigrantes digitais. Guardem esses conceitos. Os primeiros, os nativos digitais, são aqueles que já nasceram inseridos em uma cultura digital e cujas relações com essas tecnologias foram aprendidas intuitivamente e marcam sua forma de relacionamento com o conhecimento. A maioria dos professores, olha lá, imigrantes digitais, que se inseriam no mundo da tecnologia, tem uma forma de ensinar que nem sempre está em sintonia com o modo como os nativos aprendem melhor, ou pelo menos que lhes desperta maior interesse.
Olha essa lâmina que interessantíssima. Aprender passo a passo, em coletivo e concomitantemente, tendo o professor como transmissor de conhecimentos, com sua explicação partindo da teoria para a prática, são algumas das formas pelas quais os imigrantes digitais aprenderam. É uma forma mais tradicional, né, de aprendizagem. E a tendência é reproduzir, então nós temos que romper isso. Tais modelos podem não ser adequados para todos os estudantes, que preferem aprender em paralelo, em seu próprio ritmo, solicitando ajuda individual quando necessário, e muitas vezes tendo interesse em saber, por meio da prática, a teoria que está por trás dela, ou seja, é o contrário. Continuando. Aulas que privilegiam apenas exposições orais tendem a ser cada vez mais curtas, porque mantêm os estudantes atentos e concentrados por pouco tempo. Nesse sentido, as tecnologias digitais oferecem diferentes possibilidades de aprendizagem e, se bem utilizadas pela escola, constituem-se como oportunidade para que os alunos possam aprender mais e melhor. As tecnologias digitais modificam o ambiente no qual estão inseridas, transformando e criando novas relações entre os envolvidos no processo de aprendizagem. Olha só, a tecnologia digital ela transforma, né, o ambiente, modifica esse ambiente e transforma o quê? As relações dos envolvidos nesse processo de aprendizagem. E aí eles colocam o professor, o estudante e conteúdos. Chamam essas três partes de triângulo interativo: professor, aluno e conteúdo. É um triângulo interativo, considerando um ambiente com tecnologias digitais em que um conhecimento seja sendo construído a três tipos de relações. Então, olha só, ele está falando para a gente que dentro desse ambiente de tecnologia digital, né, em que está acontecendo aí a construção do conhecimento, há três tipos de relações. Vamos ver quais são. Ele fala então em três relações: a relação professor-tecnologia, a relação aluno-tecnologia e a relação aluno-professor e tecnologia. Nós vamos ver agora a relação professor-tecnologia. Com um objetivo de aprendizagem já fixado, o professor busca utilizar uma ferramenta tecnológica específica para potencializar a construção do conhecimento pelo aluno. A preferência por ferramentas que tornem possível observar, explorar ou desenvolver algum aspecto, ações que não seriam viáveis sem seu uso, justificando assim a escolha do instrumento em questão. Algumas ferramentas possibilitam ao professor coletar dados de cada um dos seus alunos para personalizar o ensino e a aprendizagem. Agora, a relação aluno-tecnologia. Pode ser a relação de um aluno em um trabalho individualizado ou diversos estudantes, um grupo, com a tecnologia digital. É caracterizada por interações constantes com as ferramentas a partir da primeira interação, que pode ser originada do próprio instrumento. Por exemplo, um comando inicial para que o aluno comece uma atividade de programação, ou pelo aluno, né, exemplo, por exemplo, a construção de um gráfico em um software de matemática. Nessas interações, a princípio, tende a ocorrer o processo de ação-reflexão-ação, em que primeiro o estudante faz uma ação com o uso da ferramenta, reflete sobre as consequências e age novamente. A relação professor-aluno-tecnologia é uma mescla das duas relações anteriores, com o professor tendendo a se tornar o mediador na relação do estudante com a ferramenta na busca de informação e construção do conhecimento. Aqui também o professor é um mediador, né? O concurso defende essa ideia da mediação entre conhecimento e o aluno. Estudantes da mesma idade não têm as mesmas necessidades, possuem relações diferentes com o professor ou tecnologias digitais e nem sempre aprendem do mesmo jeito e ao mesmo tempo. Nem sempre é necessário que toda a turma caminhe no mesmo ritmo. Avançamos gradativamente para outro desafio da educação, a personalização do ensino. Novamente falando em personalização do ensino, deve cair uma questão, galera. 2 livros falando, né, a respeito disso.
Um projeto de personalização que realmente atenda aos estudantes requer que eles, junto com o professor, possam delinear seu processo de aprendizagem, selecionando recursos que mais se aproximam de sua melhor maneira de aprender. Aspectos como o ritmo, o tempo, o lugar e o modo como aprendem são relevantes quando se reflete sobre a personalização do ensino. Presta atenção nessa lâmina, escute de novo. Dê um pause, leia. As modificações possibilitadas pelas tecnologias digitais requerem novas metodologias de ensino, as quais necessitam de novos suportes pedagógicos, transformando o papel do professor e dos estudantes e ressignificando o conceito de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o ensino online permite tal personalização, uma vez que pode ajudar a preencher lacunas no processo de aprendizagem. O ensino híbrido como possibilidade. A importância do uso de tecnologias digitais na escola, possibilitando a personalização do ensino, é um desafio para muitos educadores. O ensino híbrido, da maneira que vem sendo utilizado em escolas da educação básica lá nos Estados Unidos, difere das definições do Blended Learning. Sou péssima em inglês, tá, galera? Voltadas para o ensino superior, ou seja, é diferente, e entendidas como aquele modelo em que o método tradicional presencial se mistura com o ensino à distância e, em alguns casos, determinadas disciplinas são ministradas na forma presencial, enquanto outras apenas online. Ele vai falar sobre o que é esse ensino híbrido e como é que ele foi se construindo. A expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida, em que não existe uma forma única de aprender e na qual a aprendizagem é um processo contínuo que ocorre de diferentes formas em diferentes espaços. Podemos considerar que esses dois ambientes de aprendizagem, a sala de aula tradicional e o espaço virtual, tornam-se gradativamente complementares. Isso ocorre porque, além do uso de variadas tecnologias digitais, o indivíduo interage com o grupo, intensificando a troca de experiências que ocorre em um ambiente físico, a escola. O papel desempenhado pelo professor e pelos alunos sobre alterações em relação à proposta de ensino considerado tradicional e as configurações das aulas favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as tecnologias digitais. O ensino híbrido configura-se como uma combinação metodológica que impacta a ação do professor em situações de ensino e na ação dos estudantes em situações de aprendizagem. De acordo com o modelo proposto por Clayton, esse instituto, o ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo e o ritmo do estudo, e por meio do ensino presencial na escola. Olha essa definição, bastante interessante. Vamos para um teste? Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação, organizado por Bach, Tanzi e Trevisani. Capítulo 2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeira e as falsas com F, as verdadeiras com V. Uso de tecnologias digitais no contexto escolar no planejamento das propostas didáticas que buscam o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver, pilares de uma proposta de Delors. Sim, correto. As tecnologias digitais proporcionam acesso rápido a uma grande quantidade de informação, modificando as formas de pensar, de construir conhecimento e que, por isso, seu papel deve ser pensado em relação às modificações que causam nas formas de pensar, bem como nas alterações comportamentais de quem as utiliza ou está cercado por elas. Certo também, ó, verdadeiro e verdadeiro. Temos gerações diferentes envolvidas nesse processo das tecnologias digitais, as dos nativos
dos imigrantes digitais. Correto. Para mim, todas. Exato, acabamos de ver. E acabando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação. Um beijo, bora estudar!